E hoje, irmãos, nós vamos estudar um texto bíblico. Fica aqui comigo, tá? A gente vai estudar um texto bíblico juntos. Vamos tirar algumas lições pontuais desse texto. Depois vamos fazer uma aplicação sobre o que Jesus tem feito na terra. E é muito importante você se manter conectado aqui. Antes da gente abrir a palavra de Deus, eu vou até falar para o pessoal do som que eu vou usar a versão Almeida Revista e Atualizada, tá, Eric? Se quiser colocar aí fica a mesma versão, mais fácil para todo mundo. Mas antes da gente abrir a palavra de Deus e ir para o tema, vamos fechar nossos olhos e fazermos mais uma oração. Senhor Deus e Pai, louvado seja o Teu santo nome mais uma vez aqui no Seu santo templo, Senhor. Nós estamos reunidos aqui na Tua casa de adoração, na Tua casa de oração, para Te prestar esse culto, Senhor. Nós vamos abrir a Tua palavra agora e queremos entender tudo que o Senhor tem para que entendamos nessa manhã. Nós precisamos que o Senhor apareça, para que não sejam pensamentos, linhas de raciocínios criadas na mente humana, mas os Teus pensamentos, Senhor, a Tua linha de raciocínio, o Teu entendimento nessa manhã. Nós imploramos pelo Teu Santo Espírito, Senhor, por favor, derrama o Teu Santo Espírito sobre nós aqui na Tua igreja e em todos que estão recebendo essa mensagem, onde quer que eles estejam, via internet, em nome de Jesus, amém. Deixa eu só abrir a minha água aqui, que eu bebo bastante água enquanto prego, gente, um segundo. Vamos lá, o tema do sermão é Avistando a Terra Prometida. Vamos abrir a Bíblia em Números 14. Abre aí a sua Bíblia, Números 14. A partir do verso 1. Quem já encontrou, diz amém. Quem não encontrou, misericórdia. Aí, misericórdia, então, vamos esperar um pouquinho. Encontra aí o texto. Números 14. Verso 1. Bom, o povo de Israel ficou em todo o trajeto indo para Canaã, vendo a mão poderosa de Deus. Viu ou não viu? O povo viu muito poder. E às vezes a gente imagina que se a gente visse esse poder, a gente jamais ia duvidar de Deus, né? Mas a verdade é que se eu e você lembrarmos, a gente vai, refletirmos um pouco, a gente vai lembrar de várias situações onde Deus se moveu poderosamente na nossa vida, e a gente às vezes desacredita do que Deus está fazendo. Então o povo caminhou para chegar em Canaã, e finalmente eles estavam ali. Mandaram os espias, e a gente sabe quantos confiaram no Senhor e trouxeram uma mensagem positiva. 2. De quantos? 12. 2 trouxeram a mensagem positiva, os outros 10 pessimistas. Não confiaram no que o Senhor falou que ia fazer, mais uma vez. E aí o texto começa aqui, quando o povo resolve ouvir os 10 pessimistas dos espias. O verso 1 diz o seguinte: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Irmãos, Deus, nessa dinâmica que nós estamos vivendo aqui hoje em dia, Deus sempre dá espaço para duvidarmos, se nós quisermos duvidar. E Deus sempre deixa as evidências necessárias para nós crermos, se nós escolhermos crer. Nunca, aqui nessa terra, a gente vai estar numa situação onde nada vai ser usado pelo inimigo para que a gente desacredite Deus. Sempre terão essas situações, sempre terão evidências suficientes, mas a gente está numa realidade onde a gente não vê Deus, certo? Visualmente, a gente não sente e conversa com Ele, e o povo de Israel, tendo as evidências necessárias para naquele momento ter a certeza de que Deus ia operar mais uma vez, o povo resolveu murmurar e resolveu se apegar às evidências que assustaram eles. Bom, por quê, irmãos?
Olha só, imagina aqui comigo. O povo estava lá, forte, sentindo Deus trabalhar com eles, e provavelmente eles imaginavam que eles iam chegar lá e ia ter um povo fraco em Canaã. Ia ter um povinho pequeno, fraco, mirrado. Eles falaram, isso daí já vencemos. Quando eles chegaram lá, eles se depararam com outra coisa, certo? Um povo muito forte e muito numeroso. E eles se assustaram e preferiram alimentar o ponto de vista negativo, infelizmente. Nós, irmãos, nós ficamos muito bons naquilo que a gente pratica. Já reparou isso? Se você treina a sua mente para olhar as coisas de forma negativa, para olhar o que precisa melhorar, você vai só enxergar coisa que precisa melhorar. Você vai virar um murmurador, uma pessoa que só resmunga. E até a ciência hoje em dia mostra que isso, e comprova que isso faz mal para o nosso corpo. Como disse Jesus, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas se os seus olhos forem maus, que tremenda trevas existe em você. Bom, aqui já tem uma lição muito importante, de olharmos com otimismo, cabeça erguida e confiantes no que o Senhor falou que ia fazer. Porque Ele vai fazer, ainda que não seja, as coisas não aconteçam exatamente como a gente imagina. Bom, no verso 4, da sequência. E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra muitíssimo boa. Pula para o verso 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Então tinham ali pelo menos 4 intercessores implorando ao povo que tivesse fé. Irmãos, ali naquele momento esses 4 sabiam que se o povo cresce com toda a fé, eles estavam ali do lado e iam entrar na terra prometida. Esses 4 sabiam. Ali Josué e Calebe tinham visto a terra, eles sabiam, tinham sentido o cheiro da terra, do lugar, pisaram ali. Eles tinham a certeza e eles imploraram. Olha como é importante uma pessoa intercedendo, né? Eles intercederam e imploraram. E você pode ter certeza que Deus fez descer poder dos céus para que os que não estavam crendo passassem a crer. Deus fez isso porque Deus ouve a oração do justo. E eles estavam implorando que o povo fosse fiel. Implorando que o povo acreditasse em Deus. Às vezes é meio difícil, né, gente? A gente obedeceu o que o Senhor está falando. A gente ficou aqui, tivemos 2 dias muito bons, dia 19 e 20, aqui com várias pessoas, falando sobre o que Deus tem feito na terra, falando sobre o Espírito Santo, falando sobre obediência. Obedecer a palavra, obedecer o que o Espírito Santo tem ordenado. E nem sempre é fácil. Uma vez, eu estava dando aula, e tinha um cliente meu, que eu estava começando a falar de Deus. Ainda estava no começo. E eu tinha tido a oportunidade de falar de Deus para ele. E chegou em um momento que Deus me mandou entregar o grande conflito para esse cliente. E eu sabia que ia bater de frente com muita coisa. E eu pensei assim, será que eu não estou exagerando? Eu acho que agora ainda não é a hora. Deixa eu falar um pouquinho mais de Jesus para depois eu entregar. Vou perder o cliente, vai ser criar um estresse que acho que agora não é preciso. E aí o Espírito Santo me disse, aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele. Falei, tá bom, Senhor. Fui, entreguei o grande conflito, orei com esse cliente. A gente estudou a Bíblia algumas vezes, assim, de modo meio informal, mas nossas aulas eram cheias do Senhor. Amém? Eu falo aqui que eu era um missionário disfarçado de personal, né, gente? Essa é a realidade. A gente tem que ser missionário disfarçado de alguma outra coisa que a gente trabalha para ter os nossos recursos, né? Teve uma outra vez, irmãos, que eu estava saindo da academia, tinha uma menina treinando, uma mulher treinando, com decotão, com a roupa mostrando bastante o corpo, e ela estava lá treinando, estava chamando a atenção, tal. Quando eu estava indo embora, o Senhor falou, vai e fale de mim para ela e ore com ela. Aí eu desci a escada e falei assim, Senhor, acho que eu entendi alguma coisa errada, estou indo embora, indo para outra aula, e o Senhor me falou, você quer ou não quer trabalhar para mim? Você fala que quer, e a hora que eu te mando fazer alguma coisa, você está com medo, está com receio? Eu voltei, subi as escadas da academia e falei, tá bom, Senhor, vou lá.
Cheguei lá, quando eu fui falar com ela, ela falou que ela tinha acabado de se converter ao cristianismo. Ela era espírita, tinha conhecido o evangelho, tinha se batizado recentemente, e ela começou a falar de lutas que ela estava passando na casa dela, porque só ela se converteu. Nós falamos ali, falei para ela de como o Senhor trabalha, de como o Senhor iria trabalhar, nós oramos ali juntos, ela chorou, e agradeceu muito, porque disse que foi resposta de oração. Amém? Esse é o nosso Deus. A gente tem que obedecer, ser usado. E eu muitas vezes, gente, eu conto algumas dessas histórias, mas eu não conto geralmente as que eu não fui, né, gente? Tem várias que eu me arrependi de não ter ido, tá? Se você não foi em algum momento que você sabe que devia ter ido falar alguma coisa, que você devia ter dado um recado do Senhor, que você devia ter sido mais ousado, não desanima não, gente. Bola pra frente, vai pra próxima. A gente faz isso mesmo. Somos falhos, mas não desistam, não parem. Nós precisamos estar equalizados com o reino de Deus. E o povo de Israel não tinha isso. Na hora que precisou de ousadia, não teve. E era uma ousadia boa, né? Você ter a certeza que Deus vai lutar com você para ganhar aquela terra, é tudo de bom. Se o povo tivesse fortalecido, uns aos outros, eles tinham entrado, mas não foi o que aconteceu. No verso 18, diz o seguinte, avança aí para o verso 18. Verso 18, o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão. A gente fala do juízo que caiu sobre Sodoma e Gomorra, mas você sabe que por centenas de anos, a misericórdia do Senhor caiu sobre Sodoma e Gomorra. Né? Não foi de uma hora para outra, você entende isso, né? Não foi de uma hora para outra que Deus que Deus causou a destruição que Ele causou em Sodoma e Gomorra. Ele esperou, Ele teve muito amor por centenas de anos até chegar no limite. No limite. Deus, Ele é longânimo. Satanás tem trabalhado desde sempre para que a gente creia que Deus é um Deus que castiga, rígido demais, que está olhando lá de cima esperando a gente errar. Esse não é o nosso Deus. Deus é longânimo e Deus foi longânimo com o povo de Israel. Verso 19, falando de Deus ainda. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, Moisés pedindo. Isso tudo é Moisés pedindo. E como também tens perdoado a este povo, desde a terra do Egito até aqui. Nosso Deus é demais. Senhor, o Senhor é maravilhoso. Repita comigo, Senhor, o Senhor é maravilhoso. Nós estamos voltando para casa, gente. Nós estamos voltando para casa, literalmente, nosso Deus é maravilhoso. Vamos pular para o verso 20. Tomou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, e lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, olha duas promessas, a certeza de Deus estar vivo e a certeza de que toda a terra vai se encher da glória do Senhor, amém? Amém. Verso 22. Com essa certeza, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi aos seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Então chegou no ponto limite. Deus esperou até o último momento. O povo várias vezes aqui, Deus diz 10 vezes, né, se rebelou contra Deus, não creu. Ele abriu o mar vermelho, fez tudo o que fez água sair da rocha, deu o maná. Fez o que fez, o povo continuou incrédulo. Ele chegou no limite. Deus falou, daqui não dá mais. Daqui não dá para passar. Eles não estão a fim de confiar. Essa é a situação deles. Deus, presta atenção, Satanás está fazendo na terra com que as pessoas fiquem muito mimadas.
Satanás está criando cada vez mais uma geração confortável nesse esquema que a gente descobriu, que a gente aprendeu a viver, onde a gente usa tudo a nosso favor na terra, lindo, maravilhoso. Nós estamos aqui no Brasil numa situação sem guerra, sem catástrofes naturais como furacões e terremotos. Nós estamos numa situação confortável e Satanás tem trabalhado para que as pessoas, principalmente as novas gerações, sejam cada vez mais mimadas. A Jéssica, como professora, ela conta algumas coisas, isso em todos os lugares, hein, gente? Não é só em São Paulo, não é só na Bahia, não é no Amazonas. As crianças estão cada vez mais mimadas, elas cada vez menos ouvem não. Cada vez mais as novas gerações de pais entendem que não se deve ser tão rígido em algumas questões. E é claro que tem que encontrar o equilíbrio, tá, gente? Não estou falando para virar o outro extremo. Mas o fato é que Satanás tem trabalhado dessa maneira. Sabe por quê? Porque quando Deus trabalha com a gente, Ele não trabalha mimando desse jeito. Deus, Ele nos dá várias alegrias no meio do caminho. Mas Ele exige que sejamos maduros para entender o que está acontecendo. Como nós teremos gerações, uma geração que vai estar pronta para o tempo de angústia, que vai estar pronta para o tempo mais intenso da terra, se essa geração está acostumada a desobedecer em tudo, se essa geração não consegue obedecer o Senhor em coisas simples, quando o Senhor fala vestimenta assim, tal coisa, desse jeito, coisa simples, resmunga, não quero, não é bem por aí. Deixa eu procurar alguém que está falando alguma coisa que favoreça o meu pensamento. Irmãos, nós precisamos amadurecer. Se nós queremos estar de pé no grande dia, nós precisamos amadurecer. Quando eu estava lá na ITAM, dirigindo a ITAM, algumas vezes eu vi que alguns professores tinham dificuldade de fazer os alunos obedecerem. Porque essa tem sido a nossa cultura. Como que nós vamos, o que eu dizia para os professores é, como que nós dizemos que estamos preparando essas crianças para crescerem e obedecerem ao Senhor e estarem preparados para aquele grande dia, se a gente não consegue, muitas vezes, fazê-los serem obedientes na sala de aula. A gente passa a mão na cabeça, ai, coitado dele, ele não quer obedecer, vem aqui. Uma vez uma professora, e é um processo, né, gente, todos nós estamos aprendendo, mas uma vez uma professora estava lá na aula e eu vi a cena do aluno jogando lixo no chão e a professora falando para ele pegar. Ele falou, não vou pegar, não quero. Ela chegou, não, você não quer pegar? Tá bom, eu vou te ajudar. Pegou, baixou no chão, começou a pegar tudo. Por quê? Porque nós temos sido criados assim, cada vez mais moles. Essa é a verdade. E nós precisamos entender, Deus vai exigir uma maturidade muito grande da gente. Se você está na igreja só porque aqui parece um lugar legalzinho, se converta. Se você está na igreja só porque você não tem um outro lugar para ir, se converta ao Senhor. Estamos em tempo, porque o bicho vai pegar, gente. Português bem claro, o bicho vai pegar na terra. E a gente tem que estar preparado. E o povo de Israel estava nessa situação. Olha o oposto. Josué passou quantos e quantos anos preso e fiel ao Senhor. Você acha que uma criança que não ouve não para nada, você acha que se ela fosse vendida como escrava, ela aguentaria numa prisão? Ela ia cometer suicídio no primeiro mês. Desculpa o português bem claro, mas essa é a realidade. A gente tem que estar preparado para aguentar o tranco, certo? O Senhor nos chama para essa maturidade. Paulo e Silas presos, as costas dilaceradas. Eles estavam deitados, com as costas dilaceradas no chão, injustamente, tudo de forma injusta, tudo para eles reclamarem. Não foram, a condenação não foi dada de uma forma legal, tudo errado. Eles lá sofrendo injustamente, com as pernas para cima, amarrados num tronco, numa situação totalmente desconfortável. E eles estavam louvando ao Senhor, conversando alegremente e orando. Orando e louvando, porque eles colocaram na cabeça deles, eu vou louvar até o fim. Eu vou louvar o Senhor até o fim, porque eu sei quem Ele é. E Paulo era forte nisso, né? Inclusive quando ele briga lá com Marcos, a briga dele com Marcos, que ele mandou Marcos embora, é porque ele achou Marcos muito mole ali num determinado momento. Né? Quantos aqui sabem disso? Poucos, ó. Tem um momento que Paulo está indo, avançando a obra, acho que Timóteo está com ele, Marcos está com ele, e Marcos começa
a ficar com medo das coisas que estavam acontecendo e tal, e resolve ir para casa, e Paulo fica bravo e fala, eu não confio o evangelho a ele, quando o negócio aperta ele vai embora? Que corajoso que é esse, em nome do Senhor. Ele está ou não está em nome do Senhor? Marcos, o discípulo. Mas depois, ele recomenda Marcos, né? A coisa mudou, mas o fato é que Marcos não estava preparado para o tranco. Verso 39, o último trecho que a gente vai ler dessa história. Avança aí para o verso 39. Falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se contristou muito. Levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cimo do monte, dizendo, eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém Moisés respondeu, por que transgredis o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis à espada. Pois, uma vez que vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Verso 45, então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Orna. Irmãos, o povo estava indo preparado para vencer. Chegou lá na hora, o povo ficou com medo. Começou a murmurar, porque eles não entenderam o desconforto do processo. O processo é desconfortável, gente. Talvez você já saiba disso, mas você tem que sair daqui nessa manhã com a certeza de que não é porque está desconfortável que significa que Deus não está com você. Eu e a Jéssica, a gente tem vindo aqui e a gente tem poucos momentos para que a gente pode falar. E a gente conta muitas vitórias, muitas coisas que Deus tem feito. Ele tem agido em todas as coisas. Mas nós também tivemos muitas lutas e temos muitas lutas no processo. Não é confortável, gente. O processo não é confortável. E o povo não estava disposto a pagar o preço do processo. O povo queria entrar na terra sem pagar o preço do processo. Josué e Calebe fizeram de tudo. Houve muita intercessão. O Senhor ficou indignado com o povo. Moisés intercedeu pelo povo e Deus falou assim, tá bom, eu não vou destruí-los, mas eles vão voltar. Eles não vão entrar nessa terra. Acabou a vez, a chance passou. E aí depois que eles perceberam que a chance passou, o que eles fizeram? Se arrependeram. Já tinha passado a chance, Deus já tinha falado, agora é outro caminho. Aquele plano lá, povo, esquece, acabou. Agora é outro caminho, vocês vão voltar, eu vou cuidar de vocês no deserto, mas vocês não vão entrar mais. Acabou. Não tem mimimi, gente. Deus deu todas as oportunidades. Então o povo viu o que tinha feito, caiu em si e falou, não, vamos subir. A gente se arrependeu, vamos subir, vamos derrotar esse povo. Mas Deus já não estava mais com eles, nesse propósito. Então o povo murmurou, desobedeceu não entrando, aí desobedeceu querendo entrar quando tinha passado a chance. Foi lá e morreu, perdeu, passou vergonha. Irmãos, Deus coloca várias chances diante de nós, várias oportunidades. Mas quando Ele abre uma porta, entre, sem medo, coragem, entre na porta que o Senhor abriu. Talvez só você entenda qual é essa porta. Talvez Deus tenha falado só com você e talvez nem as pessoas da sua família vão entender o que Deus está falando para você. Entre nessa porta com o Senhor. Lembre-se, Deus quer que você fique com a sua família e cuide dela. Tenha certeza do que você está fazendo, mas uma vez que você tiver certeza que Deus abriu uma porta, entre. Porque depois que Ele fechar, Ele vai abrir outra, e é outro caminho. Não adianta você querer entrar na que Ele fechou, e não adianta querer entrar numa que Ele não abriu. Deus precisa ficar muitas vezes com a gente recalculando a rota, igual o Waze. Vai para o plano, a gente não faz o A, ele tem que ir para o B, tem que ir para o C, tem que ir para o D, tem que ir para o E. Vamos viver o A. Vamos viver o plano A de Deus. Então o povo podia entrar, quando a porta se fechou eles quiseram entrar, não foram para outra, passaram tudo isso.
Irmãos, eu não sei quantos de vocês têm visto, mas para mim e para a Jéssica, nessas andanças, tem ficado claro que o Senhor tem pressa. O Senhor está com pressa com o que Ele está fazendo na terra. Isso é real. Nós, se não tomarmos cuidado, nós ficamos muito distraídos. A cidade, as coisas têm muita luz, tem muita informação, no celular, na televisão, em tudo, em todo lugar. Se nós formos distraídos, nós não vamos ver o que o Senhor está fazendo hoje na terra. E para mostrar um pouco do que o Senhor está fazendo hoje na terra, eu quero compartilhar com vocês alguns vídeos curtos, tá bom? Me acompanha aí. Uma das coisas que Deus tem feito na terra, é restaurar a verdade sobre o sábado. Você tem noção de como Deus está fazendo isso na terra? Você tem a real noção? O que eu vou mostrar aqui sobre o sábado é só o que está acontecendo no Brasil, só um pouquinho. Eu vou pedir para o Eric, o pessoal do som, deixarem no jeito aí o vídeo. E vou explicar o que é esse vídeo antes de vocês darem play, tá bom? Esse vídeo é um trecho onde a Susana Alves, quem lembra aqui da tiazinha dos anos 2000, da televisão? Lembram dela? Pois é. Ela se converteu ao cristianismo e hoje ela está numa igreja cristã e ela sozinha aprendeu sobre o sábado, irmãos. Ela e um grupo da igreja guardam o sábado. Do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. E nesse vídeo ela está fazendo uma live falando sobre o sábado com outra mulher de outra denominação que também está defendendo o sábado. E elas têm se preocupado muito em pregar a verdade sobre o sábado. Isso está acontecendo agora, irmãos. Agora. Olha um trechinho só para vocês verem. A Susana Alves é a de cima. Pode dar play aí, por favor. O sábado, eu falo, nossa, como muitas coisas mudaram em mim quando eu comecei a entregar o sábado. Na sexta-feira e tal. E é muito interessante porque há algo de espiritual nisso, porque Jesus fazia isso. Paulo, todos eles lá, os discípulos, todos eles, o dia sábado era o dia de descansar, de conversar mais com Deus. Só um pedacinho, irmãos. Amém? Isso está acontecendo diante de nós, irmãos, diante dos nossos olhos. Muitas pessoas queriam ver isso e não estão vendo. O próximo vídeo é uma blogueira, instagrammer, não sei exatamente como se fala, mas ela é famosa nas redes sociais, Karina é o nome dela, e ela também descobriu sobre o sábado sozinha. E tem pregado sobre o sábado. E aí está um dos trechinhos, ela já fez lives sobre o sábado e tal. Um dos trechos, olha só o que o Espírito Santo tem feito na terra. Pode colocar o segundo vídeo, por favor. Mas o tema especificamente que eu quero falar é sobre o sábado do Senhor, né? Como um mandamento, que isso tem levantado alguns questionamentos. As pessoas têm me perguntado. Uma pessoa perguntou para mim se era pecado e eu fiz uma pergunta para ela. Você acha que matar é pecado, roubar é pecado? Então, um dos mandamentos é guardar o sábado. Responda para você assim como eu me questionei um dia do nada. Não foi ninguém que me ensinou, não sou adventista do sétimo dia, na verdade nunca fui numa igreja. Tenho até curiosidade hoje em dia de ir, porque durante a minha vida inteira como cristã, os adventistas eles eram taxados como malucos. Gente, eu acho que fazem mais de 20 anos que eu frequento a igreja evangélica e eu estava tentando lembrar de cultos que falavam sobre o sábado. Eu lembro que sempre que esse tema era abordado, era meio assim, Jesus curou no sábado, Jesus comeu a comida do templo no sábado, e os fariseus ficavam julgando ele, que ele não podia fazer aquilo. E aí essa informação me foi dada, eu absorvi, e é isso, não precisa guardar o sábado não. Aí depois de anos dentro da igreja, eu começo a ler a palavra com mais frequência sozinha, e começo a fazer estudos eu mesma. Eu falo, cara, mas espera aí, se matar é pecado, roubar é pecado, adulterar é pecado, pelo que eu acredito nos mandamentos de Deus, guardar o sábado, não guardar o sábado, não seria um pecado? Não, mas Jesus, ele curou. Não, mas você acha que Jesus anulou uma lei de Deus no subentendido, ou ele deixaria isso bem claro?
Na verdade, eu acho que ele não anulou, ele só mostrou a essência. Estou começando a raciocinar recentemente. Isso tem me feito muito bem, porque meus olhos parecem que tá saindo assim uns negócios que eu falava, cara, não é que eu não via isso. Amém, irmãos? Isso tem uns 3 anos, ela não para de pregar sobre o sábado. Não para de falar sobre o sábado nas redes sociais. Diante dos nossos olhos. O próximo trecho é um trecho do apóstolo Rina. O apóstolo Rina é o fundador da igreja Bola de Neve. O apóstolo Rina e um outro teólogo famoso, eu não acompanho muito o trabalho dele, mas acho que ele chama Lamartine alguma coisa, é um teólogo famoso, e eles estão num podcast, olha só o que eles falam, no meio desse podcast. Pode dar o play no próximo vídeo. O dia do Senhor é o sábado. Esse é o apóstolo Só que aí Rina. você vê que o dia preparado pelo paganismo para ser o dia do Senhor é o culto ao sol. Agora, o que ele falou é verdade. Eu sempre digo para a igreja, eu na minha vida, pastor, você impõe o sábado para as pessoas? Não, porque para mim o sábado também representa Cristo, mas eu guardo o sábado para mim. Mas qual é o dia do Senhor? É o sábado. Mas qual é o dia do Senhor? É o sábado. Como o Lamartine bem colocou, a gente tem a história do domingo. O dia do Senhor na Bíblia Sagrada nunca foi domingo. Nós adotamos isso como herança, como tradição. Mas o dia santificado de Deus nas Escrituras, que é o 4º mandamento entre os 10, é o sábado. Porque uma das perguntas que me fazem, mas espera lá, os 10 mandamentos são válidos para hoje? São. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Está acontecendo diante de nós. Deus está finalizando a sua obra na terra. E se você não estiver alinhado com o céu, você não vai enxergar isso acontecendo. Deus está fazendo o que Ele prometeu que ia fazer. Deus está restaurando a verdade, do jeito que Ele quer fazer. E muitas vezes do jeito que nós não fizemos talvez algumas coisas, e Ele vai fazer porque a obra é dEle. Aqui na igreja, não sei se o seu Manuel está aqui. Seu Manuel, se o senhor tiver, levanta a mão, por favor. Não está. Preste atenção, irmãos, esses dias eu estava aqui na igreja agora, esses dias, num sábado de manhã, acho que foi o Natanael que me chamou para ir falar com o senhor. Pode colocar a foto dele aí, a única foto que tem aí é dele. Seu Manuel, aqui na igreja, esses dias, 95 anos, batista, fundou 14 igrejas. E ele falou assim, sabe por que eu estou aqui? Porque o Senhor está me ensinando sobre o sábado, eu preciso aprender mais sobre isso. O Senhor está me ensinando e eu preciso levar isso para o meu povo. O Senhor está me ensinando e eu preciso levar isso para os meus filhos. E eu falei para ele, olha, se o senhor tiver alguma dúvida ainda, eu tenho um vídeo que eu coloquei na internet que eu falo só sobre o sábado. Ele é isso que eu preciso. É disso que eu preciso. Irmãos, aqui na igreja do Tucuruvi, ele não apareceu aqui porque alguém deu algum estudo bíblico sobre o sábado. Ele não apareceu aqui porque ele viu a Novo Tempo. Ele apareceu aqui porque o Espírito Santo mostrou para ele o sábado. E ele com 95 anos falou, eu nunca conheci essa verdade, mas eu vi na Bíblia e eu quero saber mais. Amém? Irmãos, o próximo vídeo é do Rodrigo Silva, pastor Rodrigo Silva. Senhor, vocês têm ideia de como ele está relevante no mundo? Para você ter uma ideia, um dos podcasts mais importantes de todos é o Inteligência Limitada, um dos mais famosos. O segundo vídeo mais visualizado é com o Rodrigo Silva. Só perde para o vídeo de uma entrevista com o presidente. O segundo vídeo é com o Rodrigo Silva. Ele toda hora é chamado nos programas, toda hora. E esse trecho é um trecho dele no programa do Pânico. O Pânico, que alguns devem lembrar da televisão, eles têm um programa muito forte na rádio, já há muitos anos, 20 anos. E eles chamam todo dia um entrevistado, e eles têm frequentemente chamado Rodrigo Silva. E eles perguntam, irmãos, mas como que vai ser a volta de Jesus de verdade? Cara, os caras que fazem um programa de besteira, os caras estão pedindo para saber, estão perguntando, você vê sinceridade deles perguntando e querendo saber. Eles chamam vários outros teólogos, mas o mais famoso do momento é um de nós. Está levando a mensagem, está falando sobre o sábado também. Além de levar todo o restante da mensagem, ele está falando sobre o sábado. E Deus levantou essa igreja, um dos propósitos é restaurar
dentro da terra, dentro do povo de Deus, a verdade sobre o sábado. Assim como Deus levantou várias denominações com propósitos específicos. Nós temos vários propósitos. E esse é um deles. E só para você ter uma ideia, então, o pastor Rodrigo Silva, no programa Pânico, só um pedacinho. Tem várias entrevistas deles. Várias. Quando ele começa o Sermão da Montanha, ele já começa dizendo o seguinte: não pensem que eu... Nessa especificamente, foi agora no fim do ano, estava chegando o Natal, e eles chamaram o pastor Rodrigo Silva para falar sobre Jesus. Que dia foi que Jesus nasceu? Como que foi isso aí de verdade? E aí está um trechinho. Quando ele começa o Sermão da Montanha, ele já começa dizendo o seguinte: não pensem que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir. Eu vim para cumprir. E a palavra cumprir que está ali no grego, aí você tem que entender o aramaico que está por detrás, não é cumprir no sentido assim de acabou. É cumprir no sentido de dar entendimento, reforçar. Conclusão do que foi falado. Sabe quando você pega um texto e você grifa? Peraí, ó, tem que reforçar isso aqui na fala, na pauta? Então, mas na época lá tinha o Império Romano, estava bem zoada aquela época, né? Tava uma época bem... Mas, por exemplo, porque o Cristo... Ele é o cara do João Batista, né? O João Batista que era o cara, né? O João Batista era o quê? O João Batista, no judaísmo da época, já tinha uma ideia que quando o Messias viesse, ele tinha que ser anunciado por alguém no espírito de Elias. Já ouviu falar nos manuscritos do Mar Morto, já falei aqui, outros, né? Sim. A comunidade que estava lá no Mar Morto, provavelmente os essênios, talvez os essênios, eles já foram para lá e eles diziam: nós somos a voz que clama no deserto. Irmãos, programa de comédia, está levando pregadores. Isso é um estudo bíblico, com milhões e milhões de pessoas ouvindo. A audiência deles é absurda, milhões e milhões de pessoas estão ouvindo a mensagem completa. Você está aqui no Brasil, e a gente muitas vezes reclama de muitas coisas do Brasil, mas nós estamos num lugar onde o evangelho prospera. As pessoas, nós temos abertura, os programas estão pedindo para pregadores irem e falarem a verdade para eles e para todo mundo. Nós estamos num lugar onde Deus tem feito grandes coisas, em todo o meio cristão, em toda a terra, em todo o nosso país, em toda a nossa nação, mas também no nosso meio adventista, amém, irmãos? Deus está se movendo. Quer mais? O próximo vídeo, eu acho que é o último trecho, o próximo vídeo está falando ao pastor BJ, um pastor aqui do Brasil, Vitor BJ. Ele está falando sobre um fato que tem acontecido nos lugares onde não se conhece, onde não se pode pregar o evangelho. Cada vez mais de uns anos para cá, tem aumentado drasticamente o número de pessoas que têm sonhado com Jesus e se convertido através de sonhos. Tem sonhado com cenas do Apocalipse e estão se convertendo através desses sonhos. Deus está fazendo a mensagem chegar em lugares inatingíveis. Isso não é uma fantasia, não está sendo romantizada essa informação. Tem vários sites onde essas pessoas podem entrar em contato para perguntar o que significa o sonho delas. E isso tem aumentado para milhares e milhares de pessoas. E o pastor Vitor BJ fez um vídeo rapidinho falando sobre isso que eu quero passar para vocês também antes da gente terminar. O fim do mundo está chegando, eu posso provar. Eu já falei que muçulmanos estão tendo sonhos e visões com Jesus, mas recentemente esses muçulmanos têm relatado sonhos específicos com o livro do Apocalipse. Eles não sabem o que está no livro, mas eles veem cenas e eles mandam mensagens para sites perguntando: o que é isso que eu sonhei? Gente, um site registrou mais de 2.500 relatos de pessoas sonhando com cenas que estão no Apocalipse. Sabe o que isso me... Irmãos, está acontecendo diante de nós. Há uns 2 anos eu estava lá no Amazonas. E eu não tenho televisão desde aquela época, não tinha televisão lá. E eu estava numa cidade próxima onde a gente ia fazer as compras de mercado. E eu entrei num estabelecimento para comprar uma marmita. E estava na Globo ali, no jornal. E a pessoa tinha um correspondente, se eu não me engano, na Suíça, que estava numa reunião da ONU falando que todos os acordos que tinham sido feitos em relação à preservação do meio ambiente, os líderes não tinham cumprido com o que tinham acordado, de vários países. E os cálculos tinham sido feitos errado. Portanto, eles consideraram que a Terra não aguenta mais 10 anos no ritmo que nós temos usado ela. E ninguém está fazendo nada a respeito. Então, eles definiram que eles vão tomar providências drásticas. Irmãos,
nesse momento, nós estamos prestes de ver em ação planos de decisões, de tomada de decisão drástica, porque o nosso planeta não aguenta 10 anos. Em todo lugar, Jesus está mostrando, está acabando. Vocês estão perto de Canaã. Amém? O grande conflito, irmãos. Vocês sabem quantos milhões de livros nós entregamos na América do Sul? Fazendo do livro do ano o grande conflito. Você tem noção de como é importante a mensagem que tem ali? Irmãos, acho que os pioneiros da nossa igreja não conseguiriam sequer sonhar no que foi feito. E foi feito, nós fizemos. Eu e você participamos disso, irmãos. Eu e você participamos dessa bênção. O Senhor tem pressa. Olha a sala 57, olha o que Deus tem feito na sala 57. Milhares de pessoas clamando por um reavivamento. Aqui em Tucuruvi, gente, tem tantas pessoas aqui vivendo o que Deus está fazendo. Eu fico tão feliz cada vez que eu ouço de pessoas aqui que estão se juntando, que estão jejuando. Eu vejo os jovens fazendo coisas maravilhosas. Eu sento ali naquela sala jovem e ouço as conversas. Eu vejo pessoas maduras no Senhor. E eu nunca vi isso no meio que eu cresci. Eu nunca vi jovens tão reavivados, com tanta vontade de viver o que Deus está fazendo na terra. Irmãos, em 1856, numa reunião dos pioneiros da igreja, Ellen White teve uma situação que está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 131 e 132, onde o anjo falou assim: muitos aqui, continuem, muitos aqui não passarão pela primeira morte, não passarão por morte nenhuma, Jesus vai voltar. E depois de um tempo, Jesus não voltou. E aí o Senhor revelou para ela, sabe o quê? Que como o povo não tinha, como os líderes ali não tinham correspondido à altura do que Deus tinha dado, a terra não estava pronta para receber o Senhor. Jesus já queria ter voltado há muito tempo, irmãos. Nós estamos de novo na beirada. Nós estamos de novo igual o povo de Canaã. Nós estamos de novo chegando ali no momento que ou a gente vai para o tudo ou nada, ou a gente vai ficar mais tempo aqui sofrendo. Nós chegamos nesse ponto. Deus está movendo a terra. Deus está nos movendo. Deus está levantando pessoas. E se nós estivermos distraídos, nós não vamos nem ver isso acontecer. Você sabe o que está escrito lá em Mateus 24, 38 e 39? Não precisa abrir, só ouve. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Palavras de Jesus Cristo. Você quer ou não quer participar? Você quer ou não quer ver o que Jesus está fazendo? Amém, amém. Ellen White diz o seguinte, no livro Evangelismo: os mesmos pecados de Israel estão nos mantendo aqui. Irmãos, nós estamos diante de uma oportunidade de novo. Nós chegamos no limiar de novo. Se nós unirmos nossas forças e formos com tudo para cima, nós vamos ver Jesus voltar em breve. Isso é real, isso não é uma mensagem romantizada. Nós precisamos avançar. Quem está quente, pegue fogo em nome de Jesus. Quem está morno, esquente. Vai atrás de pessoas que vão te agregar e vão ajudar você a estar nessa visão. Tira as distrações, não tem nada mais que importa. Satanás está desesperado. Satanás está desesperado. E ele está empenhando todas as forças dele, para que a gente não perceba o que está acontecendo diante dos nossos olhos. E se nós não estivermos preparados, quem não estiver preparado não vai receber a chuva serôdia, a porção especial do Espírito Santo. Quer saber? Não vai nem ver isso acontecer, não vai nem entender que isso está acontecendo. Irmãos, avancemos todos juntos. Que 2024 seja um ano onde a gente potencialize tudo o que Deus está fazendo na nossa vida, onde a gente não regrida, se cair, levanta, busca o Senhor, mas não pare de avançar, não pare, fortaleça os grupos. Deus quer encher essa igreja, Deus quer alcançar mais pessoas através de nós, Deus quer alcançar aquelas pessoas na nossa família que a gente está
está há muitos anos querendo alcançar e não alcançou, agora é a hora, jejue por essa pessoa, clame, haja, fale olhando nos olhos poderosamente, porque o Jesus está perto de voltar. Lá no céu a gente não vai salvar ninguém, irmãos. Lá no céu o que foi feito, fechou a porta da graça, acabou. A hora de salvarmos pessoas é agora. Nós só vamos ter essa oportunidade em toda a eternidade. Nós só temos essa vida para alcançar pessoas. A hora é agora. O povo de Israel foi frouxo. É isso que o povo de Israel foi. Nós não podemos ser frouxos. Nós precisamos estar firmes, corajosos, incansavelmente do lado do Senhor. Nada pode ter o poder de parar a gente. O meu apelo essa manhã é: faça parte do que Jesus está fazendo, porque Ele vai cumprir a obra. Faça parte do que Ele está fazendo, por favor. Esse é o apelo dessa manhã. Jesus está voltando. Essa mensagem, ela é forte, mas ela é uma mensagem alegre. Nós estamos vendo isso acontecer. Nós só precisamos continuar e avançar. Tá bom? Vamos firmar, porque o nosso Rei vem vindo. Logo vem, Senhor Jesus. Vamos ficar em pé. Apocalipse 22, versos 12 a 14. O Senhor diz assim: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Vamos orar de joelhos? Pode ser? Santo amado Deus, eterno Pai, o Senhor vem vindo, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por isso. Senhor, nós estamos mais uma vez diante da terra prometida, meu Deus. Desperta-nos a todos, por favor, Senhor. Por favor, Senhor, não nos deixe distraídos. Que ninguém aqui nessa casa fique distraído, Senhor, por favor. Imploramos pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Se nós fomos lerdos em aprender algumas coisas, faz-nos aprender rápido, por favor, Senhor. Por favor. Senhor, continue o que o Senhor está fazendo na terra. Salva-nos, Senhor, salva a nossa família, por favor. Por favor, Senhor. Salve pessoas também através de nós. Nos ajude a alcançar aquelas pessoas que nós não alcançamos ainda, Senhor, por favor. Nos cure no processo. Nos dê perseverança, paciência, força de vontade para suportarmos as dificuldades e os desconfortos do processo, Senhor. Por favor, potencialize o que o Senhor está fazendo em nós. Nós precisamos que o Senhor apareça e haja todos os dias. Eu imploro em nome do Senhor Jesus que o Teu Santo Espírito lembre cada um aqui de pecados que ainda não foram perdoados, para que a gente possa, Senhor, confessar ao Senhor nominalmente e receber do Senhor perdão. Por favor, Senhor, nos purifique, purifique as nossas intenções. Que ninguém aqui ache que está sujo demais para não se achegar a Ti, meu Deus. Que ninguém aqui ache que não deve fazer parte disso, porque o Senhor nos chama a todos para participarmos do que o Senhor está fazendo. Eu imploro que essa igreja receba a chuva serôdia quando ela cair, meu Deus. As nossas famílias, os irmãos que estão acompanhando na internet, por favor, Senhor, fortalece-nos como nunca e termine a sua obra, por favor. Obrigado porque a missão é sua e a despeito de nós, o Senhor vai terminá-la. Nós te adoramos porque o Senhor é o único, digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Ao Senhor Jesus Cristo foi dado todo o poder sobre a terra e nós estamos aqui para te adorar. Nos colocamos nas Tuas mãos, louvado seja o Senhor e a Sua obra e tudo que o Senhor faz, porque o Senhor é maravilhoso. Nós nos entregamos a Ti, oramos agradecidos, em nome de Jesus Cristo.
Amém. Amém.